Seguindo. Então, vamos falar dos neurônios. Então, os neurônios, povo, como eu já estava falando antes do intervalo, são as unidades funcionais do sistema nervoso. Tá? São células altamente especializadas, muito nobres, né? São células que não têm uma reserva ali no sistema nervoso, caso elas morram, sofram apoptose ou necrose. Então, são células que não são repostas, tudo bem? São células que não apresentam um tecido ali de reserva, de regeneração. Então, elas são extremamente nobres. Os mesmos neurônios que o animal tem quando nasce são os mesmos neurônios que ele terá quando vier a óbito. Então, não há renovação dos neurônios. Isso daqui não é tecido epitelial, não é tecido conjuntivo. São células, então, que têm aí uma nobreza, né? Não somente pela sua especificidade, né? Pelas suas funções, mas também porque elas não têm reserva. Olha só, pessoal, vamos dar uma olhada nessa figura aqui, ó, superior direita. Essa daqui é uma imagem clássica, né, de um neurônio que a gente vê aí em livro, né, que vocês possam ter visto no ensino médio, né, e tudo. Então, é uma célula, né, aqui, ó, com o seu corpo celular. O corpo celular dele é onde nós temos o núcleo, né, o material genético da célula, onde a gente tem, em maior parte, as organelas. Ele é uma célula que contém muitas mitocôndrias e muitos retículos endoplasmáticos rugosos. É uma célula que faz síntese proteica intensa, tá? Então, ele tem aqui o seu corpo celular bastante denso, né, de organelas, tudo bem? Esses prolongamentos mais curtos que a gente vê aqui, ó, próximos do corpo celular, são os dendritos. Tá? Os dendritos são responsáveis por receber as informações de outros neurônios. Tá? Então, eles são aqui o polo receptor do neurônio. A gente pode botar aqui para poder organizar o raciocínio, ó. Tá? Polo receptor do neurônio. Então, é por onde ele recebe as informações de outros neurônios. E do outro lado dele, ó, no lado oposto aos dendritos, a gente encontra um prolongamento aqui, ó, único, mas bem mais calibroso do que os dendritos e bem mais longo também. Tá? E a gente vê que esse prolongamento, quando chega aqui ao seu final, né, ao seu término, ele apresenta várias ramificações aqui terminais que vão formar as suas terminações, ó. Tudo bem? Então, esse daqui é o axônio. O axônio é o responsável por transmitir os impulsos. Então, os impulsos que são gerados aqui, ou são gerados nos dendritos, depende de onde, eles são transmitidos pelo axônio, tá? E o axônio passa essa informação ou para outro neurônio, seja ele de associação, um neurônio maior como esse daqui, ou para uma célula-alvo, que é que vai executar aquela ação, né? Uma fibra muscular ou uma célula glandular, como a gente já sabe aí. Então, gente, os terminais do axônio são os polos transmissores do neurônio. Tá? Então, a gente pode pôr aqui, ó. Vou botar aqui assim a chave.
polo transmissor. Tá? Então, principais regiões do neurônio: corpo celular, dendritos e axônio. E aqui numa outra imagem, aqui, né, numa demonstração 3D, é muito bonita. A gente vê aqui, ó, o neurônio com seu corpo celular, né, essa região mais densa, os dendritos, esses vários prolongamentos aqui, e o axônio. E a gente vê, pessoal, que os neurônios, eles estão ligados a uma vasta rede neural, né? Uma rede neural, ele se comunica com outros neurônios. Tá? Tem neurônios que se comunicam com muitos outros neurônios. Tem uns que se comunicam com um outro neurônio, tá? Depende da sua estrutura. Esse daqui, como eu tinha dito, é aquele neurônio padrão que a gente vê no ensino médio, que a gente vê, que a gente raciocina. Sempre que a gente pensa em neurônio, a gente pensa num assim, tá? Que é o neurônio multipolar, que a gente chama, né? Multipolar. Mas existem outros tipos de neurônios também. Tá? Então, como eu tinha dito, a unidade funcional, uma célula excitável, ele varia muito de forma e tamanho dependendo da região do sistema nervoso que a gente estiver estudando e abordando. Os processos celulares são de número variável, como eu tinha dito. Esse neurônio aqui, multipolar, ele tem vários dendritos. Se a gente pegar um neurônio bipolar ou um neurônio pseudo-unipolar, ele só vai ter um dendrito ou nem tem dendrito, ele tem uma estrutura lá modificada que lembra um dendrito. A gente vai ver melhor. Tá? Então, dendritos axônios, o corpo celular, que também é conhecido como soma ou pericário. É a mesma coisa, vocês podem escolher o termo que vocês acharem melhor para chamar essa região aqui onde há o núcleo e a maioria das organelas do neurônio, corpo celular ou pericário ou soma, tudo a mesma coisa. Tá? E eles são polarizados, como eu disse para vocês, nós temos um polo receptor e um polo transmissor. No polo receptor, dendritos, no polo transmissor, axônios. Ah lá, povo. Os tipos de neurônios, vamos falar deles. Aqui na esquerda, nós temos um neurônio unipolar. Neurônio unipolar. Esse tipo de neurônio aqui, unipolar, não existe, não está presente, existe em mamíferos. Tá? Ele não está presente em mamíferos. Ele é o primeiro tipo de neurônio que se desenvolveu durante a evolução aí dos animais. Quem tem esse tipo de neurônio? Anelídeo, por exemplo, minhoca. A minhoca tem esse tipo de neurônio aqui. Tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte. Nesses animais, na minhoca, deixa eu desenhar aqui uma para vocês verem, ó, na minhoca. Vou botar uma aqui assim, ó. Tá? Então, uma minhoca. Nela, por exemplo, o sistema nervoso, que é muito primordial ainda, tá? Ainda ali no início da sua formação evolutiva, os neurônios,
são localizados na superfície corporal do animal. Então, é aqui assim, ó. Os neurônios ficam aqui assim, na superfície dela, assim, ó, corporal. Então, como vocês bem sabem, assim, a minhoca é cega, né? Ela não tem um sistema visual desenvolvido, né? Como que ela se localiza no ambiente? Através do tato. Claro que não é um tato igual o nosso dos mamíferos, né? É um tato aí bem primordial. Como que acontece isso daqui, ó? Quando ela encosta numa superfície, vamos dizer numa parede, né, num bloco de terra onde ela estiver passando, ela vai conseguindo perceber a consistência, a dureza dessa parede através do contato aqui que a superfície corporal dela vai tendo com a parede. Tá? Então, esses neurônios aqui estão localizados na superfície corporal e eles são os próprios receptores, eles são as próprias terminações nervosas são eles também. Tá? Então, vamos dizer, uma parede tocou aqui nela, vou botar em preto. A parede tocou nela, esses neurônios aqui vão perceber isso, né? Vão se sensibilizar por essa pressão, né? E vão gerar os estímulos aqui, ó. Só que ela não tem medula espinhal, ela não tem encéfalo, ela não tem o sistema nervoso organizado como os cordados, né? Principalmente como os mamíferos que têm o sistema nervoso mais complexo do reino animal, tá? São os mais evoluídos neurologicamente, né? Então, os estímulos aqui fazem com que ela tenha uma reação, né? A musculatura dela tem uma reação de se afastar dessa parede aqui. Então, é uma ação-reação bem localizada, muito rápida e muito simplificada. Então, esse neurônio aqui, ó, o unipolar, é o que fica localizado aqui, ó, na superfície corporal do anelídeo. Tá? Gente, para vocês verem como que é uma coisa primordial, que qualquer coisa que bata na superfície corporal da minhoca vai lesionar esses neurônios aqui de forma irreversível. Porque eles estão muito expostos ao ambiente. Eles estão muito na superfície corporal dela. Então, qualquer coisinha vai lesionar e essa região da superfície dela aqui vai ficar insensível. Ela vai encostar em alguma superfície, ela não vai conseguir reagir. Se for uma superfície, por exemplo, parede de chapisco, uma superfície que tenha mais atrito, ela não vai sentir que aquilo ali é nocivo e ela vai ralar a superfície corporal dela toda, que ela fica insensível ali. Aí eu trago de novo para vocês. Por que o sistema nervoso central está escondido dentro de osso e no centro do corpo do animal? Porque ele é muito nobre, ele precisa de proteção. Né? Se houver qualquer lesão na superfície corporal, que seja de uma terminação nervosa, que seja de um nervo, mas não da medula espinhal, não do encéfalo, né? Se tiver lesão, que seja de uma região só, né? Se lesionar o sistema nervoso central, a lesão vai ser generalizada, né? Se não for generalizada, vai ser mais grave. Então, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, esses neurônios aqui não existem nos organismos mais superiores evolutivamente. Tá? Então, unipolar, só para vocês verem aqui como que é o nível de organização mais primordial do anelídeo, por exemplo. Tá? Aqui, esses outros dois estão presentes nos mamíferos. Esse daqui é o neurônio bipolar. Tá? Por que bipolar? Porque ele só tem dois polos aqui, ó. Dois polos
e muito simples, tá? Ele só tem um dendrito, tá? Então, por só ter um dendrito e um axônio, ele só tem 2 polos bipolar. Esse cara aqui, a gente vai encontrar, por exemplo, na retina. É um exemplo só, tá? Retina. Bipolar. Exemplo. Bipolar. Esse aqui, o pseudo-unipolar, é um tipo de neurônio muito interessante. Os neurônios sensíveis, os sensitivos, os aferentes, os que vão trazer os estímulos da periferia para o centro, para o sistema nervoso central, são neurônios, na sua maioria, pseudo-unipolares. Eles são muito interessantes, olha só que legal. O pseudo-unipolar, ele não tem uma divisão de dendrito e axônio. Ele tem aqui uma estrutura quase que contínua, que a gente chama de axodendrito. Essa estrutura toda aqui, ó. A gente chama de axo. Horrível. Axodendrito. O que acontece aqui? Qual que é a diferença entre o pseudo-unipolar e o bipolar? Quando o bipolar recebe o seu estímulo, esse estímulo vem do dendrito, passa pelo corpo celular e vem para o axônio, né? No caso do pseudo-unipolar, o estímulo passa direto, axodendrito, diretamente, sem precisar passar pelo corpo celular. Qual dos 2 neurônios que transmite mais rapidamente o estímulo? O bipolar ou o pseudo-unipolar? Claramente, o pseudo-unipolar, né? Ó, rapidinho, o estímulo passa por ele. Então, esses caras aqui, ó, são os neurônios sensitivos. Vamos falar muito deles, tá? Neurônios sensitivos. E aqui o nosso clássico, né, o neurônio multipolar. Por que multipolar? Porque ele tem vários dendritos, tá? Então ele tem muitos polos, e o seu axônio aqui. Os neurônios multipolares, na sua grande maioria, são neurônios motores. Tá? Então são esses caras aqui que vão gerar e transmitir os estímulos para as fibras musculares, para as glândulas, tá bom? Então são esses aqui os tipos de neurônios. Dúvida, pessoas? Gabi, fala, meu filho. Qual é o tipo de neurônio que tem no intestino? Você quer qual parte do intestino? Dentro dele? Na parede? Uhum. Na parede, a gente vai ter esse daqui. A gente vai ter o pseudo-unipolar chegando nele, chegando lá dentro, e o multi. Legal. Polar, isso. Aqueles que ficam ali na parede formando o sistema nervoso entérico, né, que você está dizendo? Uhum. A gente tem os pseudo-unipolares que estão chegando lá para poder transmitir a informação que vem da medula espinhal, e dentro da parede mesmo, os multi. Legal. Obrigada. Mas nada. Vamos classificar, aqui a gente classificou os neurônios quanto à sua forma, né? Agora a gente classifica quanto à sua função, né? A gente tem os neurônios
sensoriais ou aferentes, é a mesma coisa, tá, gente? Isso é sinônimo, sensorial ou aferente. Tá? São os neurônios que recebem os estímulos sensoriais. Tá? Então, é sensitivo, sensorial, aferente, tudo a mesma coisa. Como exemplo, os neurônios bipolares, tá? São aqueles que eu falei ali da retina, por exemplo, e os pseudo unipolares. Tá? São aí os nossos neurônios sensitivos. E os neurônios motores ou eferentes, mesma coisa, tá? São os que vão controlar os órgãos efetores. Na sua maioria, esses aqui são os multipolares. Temos interneurônios, tá? Aqueles neurônios de associação, é a mesma coisa. Então, esse neurônio aqui só serve para passar a informação de um neurônio para o outro só. Tá? Ele só está ali no meio da via só para transmitir, por exemplo, um neurônio que está passando um estímulo de contração para um músculo, uma via, né? Uma via de contração de um certo músculo. Eu vou ter o neurônio lá no sistema nervoso central, no encéfalo, que vai gerar o estímulo, que vai iniciar a cadeia de transmissão. Ele vai gerar o estímulo e passar pelo axônio dele. Aí eu vou ter um próximo neurônio que vai receber aquela informação e passar para um terceiro. Esse neurônio que só está no meio da via é um interneurônio. Aí ele não vai chegar até a célula-alvo, não. Ele só vai passar do que gerou para o que vai transmitir para a célula-alvo. Então, esse é o interneurônio. Esses interneurônios aqui, eles podem ser de tipos aí variados, tá? Eles podem ser multi, podem ser pseudo, tá? Mas a maioria é multi, tá? Interneurônio. Vamos lá. Então, falemos do pericário, que a gente também conhece como soma, também como corpo celular do neurônio, né? Então, esse pericário aqui, soma ou corpo celular, é a unidade receptora e integradora de estímulos. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego aqui um neurônio, eu vou pegar um multipolar, o nosso clássico multipolar, ó. Tá? Peguei um aqui. Aí, vamos dizer que ele receba de um neurônio laranja, que eu estou usando só as cores didaticamente, tá, gente? Ele recebe aqui o estímulo de um neurônio laranja, o de um neurônio vermelho aqui, ó, de um verde, de um vermelho escuro, de um azul escuro aqui, ó. Pronto. Tá? Então, ele está conectado, tá, a essas vias aqui diferentes. Ó, vamos dizer que esse neurônio ele está conectado, ele faz parte da via da contração de um músculo, de novo aquele exemplo. Tá? Esse neurônio aqui, verde, ele traz um estímulo, vou colocar mais um aqui até, ó, vou colocar um amarelo. Aqui.
Esse neurônio aqui verde, ele traz um estímulo positivo, ou seja, um estímulo de despolarização para ele, tá? Um estímulo que faça com que ele gere potencial. Tá? Esse amarelo aqui também, estímulo positivo. Esse daqui também, o vermelho. Só que esse daqui, o laranja, negativo. Esse daqui também, negativo. E esse azul, positivo. No meu saldo aqui, ó, de estímulos que estão chegando, 4 são positivos e 2 são negativos, né? Então, é o pericário que vai receber aqui essas informações e vai sintetizar aqui no seu citoplasma se será gerado um estímulo aqui no axônio ou não. Já que ele está recebendo estímulo positivo de 4 neurônios e negativo somente de 2, a soma aqui, por isso que o nome é soma também, tá? Por isso que o nome do pericário também é soma. A soma aqui dá positiva, então ele vai gerar estímulos positivos, ele vai gerar aqui um potencial de ação, tá? Tudo bem? Agora, se esse daqui, uma via aqui, chegasse com negativo e aqui também com negativo, a soma ia ser negativa, né, e ele não ia gerar nenhum potencial de ação. Daí ele ia ficar aqui quietinho, não ia despolarizar e o músculo não ia contrair. Tá? Então, é por isso que ele recebe e integra os estímulos. Tá? Tem essa propriedade interessante. Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Se o exemplo não tivesse sido suficiente, só me falar. Eu estou falando assim de forma mais superficial, porque depois a gente vai ver isso daí tudo em neurofisiologia. Tá? Como que isso daqui acontece, por que acontece, quais são os neurotransmissores envolvidos. Tá? Tem isso aqui aprofunda bem mais. Bom, deixa eu limpar aqui a tinta. Não, essa não é aqui não. Pronto. Ó, gente, ó. Característica histológica, então, do pericário. O núcleo é bem redondinho, esférico e pouco corado. Então, a cromatina, né, no interior do núcleo, ela não é muito condensada, não. Tá? Ele é pouco corado, então a cromatina ela é menos densa, né, mais espalhadinha, tá? No interior lá do nucleolo. Né? Muitos retículos endoplasmáticos rugosos, tá? RER significa retículo endoplasmático rugoso, formando agregados entre cisternas, tá? Chamados corpúsculos de Níssil, tá? Corpúsculos de Níssil. Então eu vou ter, ó, muitas... Não, dessa cor não, deixa eu apagar de novo. Deixa eu colocar roxo. Muitos retículos endoplasmáticos rugosos, agregados entre umas cisternas, que a gente chama de corpúsculos de Níssil. Tá? Então, eles ficam aqui assim, ó. Na lâmina histológica, né, quando a gente cora com hematoxilina e eosina, lembrando, gente, das propriedades da hematoxilina e da eosina, quando a gente cora uma lâmina. A eosina, ela é alcalina, tá? Ela é ácida e tem afinidade por base, tá?
Já a hematoxilina é alcalina e tem afinidade por ácido. Tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho uma grande quantidade de proteínas, as proteínas são ácidas, tá, gente? As proteínas são ácidas. Se eu tenho um grande aglomerado de proteínas, isso vai ficar corado pela hematoxilina, vai ficar roxo na lâmina. É assim como o núcleo fica roxo na lâmina. Né? O núcleo ele é muito ácido, a gente tem DNA lá dentro. Né? Ácido desoxirribonucleico. Então ele fica roxo. Porque a hematoxilina, novamente, ela é alcalina e tem afinidade por ácido. Tá? Aqui também fica roxo, o corpúsculo de início fica roxo também. Por quê? Se eu tenho muitos retículos endoplasmáticos rugosos, significa que eu tenho área de grande síntese proteica. Né? Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso está envolvido na síntese proteica. Então isso fica bem roxo na lâmina, fica bem bonito. Ficam parecendo umas nuvenzinhas roxas no citoplasma do neurônio. Tá? O núcleo dele, um lilás assim, né, mais clarinho, porque a cromatina dele não é muito densa, né? E muitas nuvenzinhas roxas. As nuvenzinhas são os corpúsculos de início. Tá? Povo, para vocês não esquecerem, quanto mais corada pela hematoxilina é uma célula, mais síntese proteica ela realiza. Tá? Se o corpo celular dela, no caso o neurônio, né, for muito corada, se ficar muito roxo, significa que essa célula faz muita síntese proteica. É o caso do neurônio. Tá? Então, o neurônio faz muita síntese proteica com os seus corpúsculos de início. Tá? Muitas, muitas, muitas. Tá? Que proteínas são essas? Os neurotransmissores. Né? Os neurotransmissores, tá, são proteicos. Tá? Ou eles são proteicos realmente, ou eles são peptídicos, tá? Formados ali por poucos aminoácidos. Tá? Então, eles são ácidos. Né? Quando esses neurotransmissores estão em contato com a hematoxilina, eles ficam roxos também. O que seria uma estrutura basófila? É uma estrutura que tem afinidade por base. Né? Então, uma estrutura basófila é ácida e uma acidófila é básica. Então, toda proteína é basófila ou basofílica, é a mesma coisa. Tá bom? Dúvida nisso daqui, povo? Tá. Então, os neurônios motores, então, gente, tem muito corpúsculo de início. Muito, assim, ele tem... A gente pega um neurônio motor de córtex, né, no telencéfalo, ele chega, ele assim, é difícil até você ver o citoplasma dele mais rosinha pela eosina. Você vê um monte de manchona roxa no citoplasma dele, porque ele tem muito retículo endoplasmático rugoso. E no terminal axônico, o que é o terminal axônico? Deixa eu desenhar outro neurônio aqui para vocês verem, ó, rapidinho. Olha só. O terminal axônico, gente,
é essa região aqui, ó. Tá? Então, a gente tem muitas mitocôndrias passando por aqui, pessoal, ó. Uma quantidade grande de mitocôndrias, porque elas são necessárias para o funcionamento dessa região aqui, porque elas são as geradoras de energia, né? Lembrando, né, as mitocôndrias é que tem ali no seu interior a matriz ali, né, de oxidação, né? Então a gente tem a formação de ATPs, né, de muita quantidade de ATP ali. Então, onde a gente tem mitocôndria em grande quantidade, significa que a gente tem muito gasto de energia. E vocês vão ver que nessa região aqui, a gente tem muito gasto de energia. Então, aqui a gente tem muita mitocôndria. Tá? Para a transmissão do potencial de ação do estímulo nervoso, o neurônio gasta muito. Tá? Esqueci de botar o núcleo dele. Mitocôndria. Que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse daqui é um corte histológico, é uma lâmina corada pela hematoxilina e pela eosina. Aqui, povo, ó, a gente tem o pericário, né, o soma do neurônio, o núcleo, ó, redondinho, a cromatina frouxa, vocês veem que ele não é tão roxo. O nucleolo dele é bem evidentezinho. E em volta, que como falei para vocês, ó, em volta do núcleo, a gente tem essas manchas roxas aqui, ó, parecem umas nuvenzinhas. Esses são os corpúsculos de início. Olha só como Foi só aqui que travou? Para mim também deu. Travou aqui também. Entendi. Agora voltou. Voltei, né? Voltou. Eu tô há muito tempo fora. Vou cair agora. Caiu agora. Foi agora, né? Uns Ai, que 5, bom. 10 segundos no máximo. Ai, que ótimo. Então perdeu pouquinho, foi pouquinho. Beleza. Então, assim, se tiver qualquer parte que tiver falhado aí para vocês, me fala, tá, povo? Tava falando aqui dos corpúsculos de início bem roxinhos, localizados aqui em volta, né? Ó, tá? O rosa aqui bem característico da coloração pela eosina, ó. Tá? O citoplasma dele é bem grande, né? O corpo celular, principalmente desse daqui que é um neurônio motor, é um multipolar, ele é bem grandão. Tá? Aí vocês veem, ó, essa daqui é a saída do axônio, ó. Esse daqui é o cone de implantação que a gente chama. Tá? Vocês veem que tem pouco corpúsculo de início, mas se a gente focar aqui, né, fosse uma imagem, por exemplo, de microscopia eletrônica, a gente ia ver uma grande quantidade de mitocôndria aqui. Tem muita mitocôndria aqui nessa região, por conta do gasto de energia, do início do potencial de ação. Tá? A gente vai ver isso melhor já já. E nessa outra figura aqui da direita, é um desenho esquemático, para a gente ver como que ele se organiza. Ó. Então, um núcleo, né, pouco corado, com o nucleolo bem evidentezinho aqui, ó, bem roxinho. Os corpúsculos de início, que são essas nuvens aqui, essas manchas. Ó, muitos retículos endoplasmáticos rugosos. Né, essas manchas aqui, essas cisterninhas. Muita síntese proteica, gente, muita síntese proteica, muito neurotransmissor sendo produzido aqui. E as mitocôndrias, ó, as mitocôndrias são essas organelas
essa região, ó. Então, se é uma célula que tem muita organela, é uma célula que gasta muita energia. É uma célula que faz muito transporte ativo, ela gasta muita energia. Aí. Vamos lá. Como a gente já viu ali, né, de uma forma mais generalizada, os dendritos recebem e integram os terminais axônicos de outros neurônios. Tá? Então, eles recebem ali os estímulos. A gente tem uma conversa, né, entre aspas, de um neurônio com o outro. A gente tem aqui, ó, um botão axônico, que a gente também pode chamar de terminal. Ó. E aqui, um dendrito, ó. É um neurônio receptor. Então, esse daqui seria o neurônio transmissor e esse daqui o receptor. Tá? Esse daqui é um terminal axônico. Lembra daquelas ramificações que o axônio tem? Tá? Terminal axônico com esse botão axônico aqui, que é o final mesmo do terminal, botão axônico. E aqui um dendrito. Tá? A pontinha do dendrito, né, gente? Não é o dendrito inteiro aqui, é só a pontinha dele. Tá? Que vai receber, então, essa informação. A gente tem a informação aqui vindo de forma elétrica, na forma de potencial de ação. Aqui a gente vai ter a transmissão química de um neurônio para o outro, que depois vai se iniciar aqui de forma elétrica, de novo, em potencial de ação. A gente vai ver isso direitinho. Os dendritos vão aumentar a superfície celular, gente. Obviamente, um neurônio bipolar tem uma superfície celular muito menor do que de um neurônio multipolar. Os dendritos aumentam essa área da célula, aumenta essa superfície dela. Quanto mais dendritos ela tem, mais superfície celular. Mais contato ela pode estabelecer com outros neurônios. E eles tendem a afinar conforme se afastam do pericárdio. O dendrito ele vai ficando fininho, até ele vai fazendo isso daqui, ó. Não, esse roxo não rola, tem que ser um preto aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja o pericárdio, ó. Então, ele vai ficando cada vez mais fininho, assim, ó. Até... Aí ele tem na sua pontinha isso daqui, ó. Isso aqui a gente chama de gêmula. A gêmula. Vai ver direitinho o que é, tá? Ó, gêmula. Então, a gente tem os impulsos recebidos pelas gêmulas e aqui está um dos pontos mais interessantes dessa aula de introdução. As gêmulas, gente, elas conseguem se adaptar àquela via nervosa, né? Se essa via nervosa for utilizada com muita frequência, elas otimizam essa recepção dos neurotransmissores para formar um estímulo cada vez mais rápido. Então pensa comigo, olha aqui, que legal. Eu tenho essa gêmula aqui, deixa eu pegar ela como exemplo, que ela já está desenhadinha ali. Olha só. Deixa eu apagar ela aqui. Vamos dizer o seguinte, você
você está com 5, 6 anos de idade e você vai começar a aprender a escrever, tá? Vai começar a aprender a escrever. A gente, agora mais velho, não lembra muito bem, mas é um processo bem difícil. É um processo bem penosinho, inclusive, você aprender a escrever. Aí você tem que trabalhar muito a coordenação motora, não é isso? Né? Pelo menos na minha época, acho que também vocês pegaram isso, tinham livros, cadernos e mais cadernos de caligrafia. Né? Você pegava um A, o A de forma, o A corrido, né, o maiúsculo, o minúsculo, e ficava repetindo aquilo ali, né, com aquelas linhas, né, de altura de letra, né, de caligrafia, você ficava escrevendo ali até a professora ou então a mãe falar: agora pode ir, agora você pode ir para o outro tipo de letra, vai para o B agora. Ficava lá, né? E depois, ainda no colégio, ficavam avaliando se a sua letra estava legal ou se não estava, né? Se você tinha que voltar para caligrafia ou se não tinha que voltar. Então, é algo que você... Claro que criança a gente vai aceitando e passa por isso numa boa. Criança tira as coisas de letra muito fácil, né? Mas é uma coisa que demora um pouquinho, né? Aprender a escrever é uma coisa bem... É uma atividade motora, cognitiva, bastante elaborada, né? Então, quando você ainda não sabe escrever, não sabe nada, não sabe. Tá? A gêmula dessa via, tá? Dessa via motora, ela tá assim, ó. Tá? Tá assim. E vamos dizer que o neurônio que vai transmitir a informação para ele, para esse daqui, para essa gêmula, tá aqui assim, ó. O terminal axônico dele tá aqui, o botão tá aqui, ó. No início é assim. Então, esse neurônio aqui, ele chega com os neurotransmissores, solta aqui na gêmula do dendrito, e esses neurotransmissores são pouco captados aqui, porque ela não está numa forma a receber direitinho, como se fosse um copinho aqui, né? Esse cálice bonitinho. Não, ela vai deixar um monte de neurotransmissor ir embora, cair aqui pelos lados, né? Então é uma via que vai demorar um pouco para começar a pegar direitinho aqui, tá? Mas você vai pegar o seu lápis e o caderno de caligrafia e vai ficar praticando, 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 né? Até que essa gêmula, não, a borracha, ela vai ficando cada vez mais ó, vai se modificando. Até que você passa a utilizar muito aquela via nervosa e ela se ajeitou aqui para receber os neurotransmissores da melhor forma possível. Então, os estímulos agora são passados por aqui com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. Tá? Isso daqui vai acontecer com qualquer habilidade que você tente desenvolver, ou animal, tanto faz. Tá? Qualquer uma. Tocar um instrumento, para o animal, algum treinamento que você queira dar a ele, né? O senta, deita, rola, né? O fica. Tudo isso é com repetição, não é isso? Repetição, repetição, repetição. A repetição leva a uma quase perfeição, porque perfeição não existe para os meros mortais, né? Mas é isso aqui, tudo bem? Gêmula. Então, adaptação, memória e aprendizado. Outra também é memorização. Eu falei isso daqui com um exemplo para o estímulo motor, né?
pode ser um estímulo puramente cognitivo também. Pode ser só aprender algum conceito, aprender a matéria. Quanto mais você estudar, quanto mais você realizar atividades que auxiliem no seu aprendizado, melhores ficam as vias aqui. Melhores as gêmulas se adaptam para que aquela via fique otimizada. Tá? Então, olha lá, ó. Para a gente não esquecer aqui como é que funciona o impulso. Olha aqui as pontinhas dos dendritos. Ó, as gêmulas estão aqui, ó, lá. Não estão representadas aqui na figura, mas elas estão aqui. Ó. Dendrito, gente, o nome, tá? Vem de dendros, que em grego significa árvore. E realmente ele parece uma árvore, ó. Tá? As gêmulas são as folhinhas, tá? Essas ramificações dele aqui são os galhos, tá? Até que onde ele está ligado ao corpo celular é o tronco da árvore, parece realmente uma árvorezinha. Se a gente colocasse aqui as... Pronto, uma árvorezinha, tá? Igualzinho. Então, dendros, árvore em grego. A direção do impulso, ó, vem do dendrito, passa pelo soma, né, pelo corpo celular, e vai passar pelo axônio, tá? Chegar até os terminais axônicos. O botão axônico, que é aquele que eu estava desenhando, está aqui, ó. Tá? E vai passar o que? Para o próximo dendrito. Tá? Então, ao próximo neurônio, eu poderia colocar aqui também para a célula-alvo. Tá? E nessa representação aqui, do lado, ó, a gente consegue ver bonitinho aqui o dendrito, com as suas ramificações, e lá na pontinha dele, na pontinha das ramificações, aqui em branquinho, são as gêmulas. Tá? Axônios. Grande maioria dos axônios são longos, raramente são curtos, tá? E sempre mais longos do que os dendritos. Ele pode até ser curto, mas ele é mais longo do que os dendritos daquela célula, daquele neurônio, tá? Axônio é sempre único, só tem um axônio. A única extensão, prolongamento de axônio que pode ser mais de um, é o dendrito. Axônios são sempre únicos. Tá? A gente tem axônios que podem chegar a 1 metro de comprimento. Se for um animal maior ainda, mais alto, ou então um animal enorme, por exemplo, uma baleia, né? Ele chega muito mais de 1 metro de comprimento, tá? Muito mais. Os neurônios motores têm uns axônios gigantes. Vou mostrar para vocês, eu posso demonstrar no cachorro, olha só. Aqui. Olha só. Vocês veem, ó, que os nervos estão saindo das raízes da medula espinhal, né? Tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, gente, ó. Alguém me chamou? Alguém me chamou? Não. Pensei que alguém tinha me chamado. Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, pessoal.
Olha só. O corpo, o pericário desse neurônio está aqui, na medula espinhal. Tá? E o axônio dele está vindo aqui pelo nervo. Olha só o tamanho do axônio, para vocês terem noção. Isso é uma célula, tá? Lembrando que o neurônio é uma célula microscópica, mas olha a extensão do axônio dele. Esse daqui é até um pequeno, vou pegar um de membro. Olha só. Esse aqui, ó. Vou pegar o safeno. Olha só. Olha lá. O neurônio dele tá lá na medula espinhal. O neurônio, o corpo celular dele tá lá na medula espinhal. Olha o tamanho do axônio. Passando pelo nervo aqui, ó. E isso daqui é um cachorro. Não é tão grande. Vocês imaginem uma baleia. Tamanho de um. Tá? Sonhos realmente muito grandes. Sonho de neurônio motor é imenso. Então, ó, o axônio possui um segmento inicial, tá? Que está entre o cone de implantação e o início da bainha de mielina. Vamos lá, o que seria a bainha de mielina? Deixa eu voltar naquela figura ali, ó. Esse daqui é o segmento inicial do axônio, ó. Tá? Cone de implantação. Cone de implantação. Tá? E aqui o início da bainha de mielina. Esse daqui é o primeiro anel da bainha de mielina, né? Então, é esse segmento inicial aqui. Tá? O que eu ia falar para vocês? A bainha de mielina, gente, é uma substância isolante. Tá? Uma substância isolante produzida por células especiais, que a gente vai ver logo logo. Tá? Se for no sistema nervoso central, a gente tem células chamadas oligodendrócitos. Se for no sistema nervoso periférico, são as células de Schwann, ou células de Schwann, ou neurolemócitos. O nome é novo, é estranho falar, eu sempre falei célula de Schwann, mas é neurolemócito. Tá? Esses epônimos, né, nome do pesquisador que descobriu, que relatou, estão caindo cada vez mais por terra, né? Então, ó, a bainha de mielina, então, produzida por essas células que eu falei, serve para isolar certos pontos do axônio, para que o impulso nervoso, que é elétrico, passe mais rápido pelo axônio. É que nem fio elétrico, né, que a gente tem aí de cobre. Né, o fio que é encapado transmite os impulsos muito mais rapidamente do que um fio desencapado, onde a eletricidade se dissipa. Né? Então, essa é a bainha de mielina. Vocês veem que ela é formada por anéis aqui, ó, segmentos salteados, que a gente vai ver melhor mais para frente. Tá? Então, esse daqui é o segmento inicial do axônio. Tá? Bem? Então, a gente tem ali a recepção de estímulos ou excitatórios ou inibitórios que estão vindo do pericário. Aquele exemplo que eu dei para vocês antes. Né? A gente pode ter estímulos mais, né, estímulos excitatórios, ou estímulos menos, estímulos inibitórios. Aí a gente vai ter ali no pericário a soma dos estímulos todos que ele recebeu, tá? Se é excitatório ou se é inibitório. Somou, deu positivo, vai gerar um potencial de ação ali no cone de implantação. Se somou, deu negativo, não gera nada. Tá? Bom, os axônios, eles são únicos, mas em algumas regiões,
tá? Eles podem ter segmentações colaterais, tá? Então seria assim, ó, axônio com uma segmentação assim, ó, lateral. Aí ele tem aqui um irmão, um outro neurônio, que passa aqui do lado, ó, e os dois estão conectados, mas intimamente aqui. Então, por exemplo, se eu inicio um estímulo nessa via aqui, desse neurônio, ele passa o estímulo bem rapidamente para esse outro aqui. Tá? Não precisa ter aquela esquematização do terminal axônico, da gêmula, nada daquilo. Ele já passa aqui o estímulo bem rapidamente para o lateral. Então, tem algumas áreas do sistema nervoso central que isso daqui acontece. Tá? O axônio tem o seu próprio citoplasma, que a gente chama de axoplasma. Esse axoplasma é pobre em organelas. Não tem organela ali dentro. Não tem, quase. Né? Tem organelas de passagem, né, que estão passando pelo axônio. Isso sim. Povo, olha só. Vamos falar do fluxo dentro do axoplasma. Olha só aqui, peraí, deixa eu voltar para poder fazer meus desenhos. Meus clássicos desenhos. Que eu não consigo ficar sem. Olha aqui. Desenhar aqui o nosso axônio bem aumentado, tá? Peguei o axônio e ampliei ele aqui, ó. Então, nessa região aqui, a gente está dentro dele, no axoplasma, no citoplasma do axônio. Gente, dentro do axoplasma, a gente vai ter o citoesqueleto dele. A gente vai ter o citoesqueleto, que é formado por uma proteína, por uma cadeia de proteína chamada tubulina. Tubulina. Então, esse daqui é o citoesqueleto de tubulina. Então, ela serve para isso aqui, para formar como se fossem umas estradas, umas vias dentro do axônio, dentro do axoplasma. E por essas vias aqui, gente, por esse citoesqueleto, vão passar umas proteínazinhas muito bonitinhas, inclusive, que são as proteínas motoras. Elas parecem que caminham por essas tubulinas aqui, por esse citoesqueleto. Ó, elas ficam ali andando. Essa proteína aqui que eu acabei de desenhar, a gente chama de cinesina. A cinesina, cinética, né, vem de movimento. Né? Então, cinesina é uma proteína motora, uma proteína que se movimenta. Na verdade, ela é transportadora. A função dela é transportar. Então, olha aqui. Para lá, gente, tá o corpo celular.
e para cá tá o terminal. Terminal axônico. Aí, essas cinesinas estão trazendo algo lá do corpo celular para o terminal axônico. O que será que elas podem estar transportando que é útil lá do corpo celular para o terminal axônico? Pode ser, por exemplo, uma vesícula. Vou botar, não verde não, vou botar amarelo, vai. Pode ser uma vesícula cheinha de neurotransmissores. Uma vesícula sináptica cheinha de neurotransmissores. Como pode ser também uma mitocôndria. Tá? Então, elas estão carregando ou vesículas sinápticas ou organelas, normalmente mitocôndrias. Pessoal, a cinesina só consegue fazer o caminho do corpo celular até o terminal axônico. Então, ela só faz esse caminho aqui, ó. Então, esse tipo de fluxo, né, para onde ela caminha, do corpo celular para o terminal axônico, a gente chama de fluxo anterógrado, tá? Fluxo anterógrado, cinesina. Aí vamos lá. A cinesina, muito bonitinha, caminha até o terminal axônico. Com a vesícula. E solta a vesícula aqui. Com os neurotransmissores. Essa vesícula vai ser utilizada lá durante a sinapse, né? Os neurotransmissores vão ser liberados. Mas lá da sinapse sobra neurotransmissor, sobra também algumas proteínas que podem ser reaproveitadas lá no corpo celular para fazer mais neurotransmissores. Então, ocorre uma reciclagem aqui. Então, esses neurotransmissores aqui são usados e pode voltar aqui uma vesícula, ó, com o restinho lá da sinapse. Que legal, dá para reciclar, dá para voltar com isso daqui, com o que sobrou, lá para o corpo celular e reutilizar, né? Gente, não esqueçam, proteína, qualquer composto proteico é muito nobre, é muito difícil de obter pelo organismo, tá? Proteína. Então, tudo que o organismo puder fazer para poder aproveitar ao máximo um composto proteico, ele vai fazer, porque é de difícil obtenção, tá? Proteína. Na maioria, né, das proteínas ali, as proteínas mais nobres, elas vêm da morte de outro indivíduo, tá? Então, não são fáceis de obter, não. Aí aqui, legal, dá para aproveitar, mas a cinesina não faz esse caminho de volta. Ela não faz, ela não volta.
Então tem que ter uma outra proteína que faça esse retorno. Quem volta? Essa mocinha aqui que eu vou desenhar aqui. Eu vou desenhar em um vermelhinho mais claro. Vai ser essa daqui. Tá? Essa daqui, que é a dineína. A dineína faz o caminho, o fluxo que nós chamamos de retrógrado. Tá? Então, fluxo retrógrado. Ela vai trazer o que sobrou aqui do processo da sinapse para o corpo celular. Legal. Vamos aproveitar. Então, esse conteúdo aqui lá no pericárdio. Tá? Bem? Então, esse é o fluxo que ocorre no axoplasma. Fluxo anterógrado, cinesina. Fluxo retrógrado, dineína. Tá? Dúvida? Não? Sempre erro, né? Gente, aí, me responde essa. Como que o vírus da raiva chega ao sistema nervoso central? Eu fui mordida por um cachorro, por um morcego, um cavalo, tanto faz, por outra pessoa, infectada com o vírus da raiva. Na saliva, a pessoa, o indivíduo estava, né, com uma carga viral grande do vírus da raiva. Mordeu minha mão. Mordeu minha mão. Tá, o vírus veio para as minhas terminações nervosas na mão. Como que ele vai chegar ao sistema nervoso central? Eu digo para vocês que o vírus da raiva só infecta célula que venha do ectoderma. Tá? Inicialmente. E aí? Ninguém? Bem, eu ia responder, mas como a senhora falou sobre a DER, eu acho que é errado, porque eu achei que pela mordida, tudo bem, é pela saliva, mas automaticamente quando morde tem perfuração. Uhum. Eu achei que era pela corrente sanguínea, mas eu estou errada. Não, não é pelo sangue. Não é pelo sangue. É direto pelos neurônios. Ele pega a via direto pelos neurônios para chegar rapidinho lá no sistema nervoso central. Porque se ele fosse pela via sanguínea, ele ia ter que passar pela barreira hematoencefálica. Então seria bem mais difícil para ele. Ele pega já logo o axoplasma, pega o fluxo retrógrado ali. O que acontece, povo? A dineína, né, ela acaba transportando o vírus da raiva de volta. Ele pega a dineína como carona para poder chegar lá no sistema nervoso central. Então, de uma terminação nervosa, vamos pegar o cachorro, ó. De uma terminação nervosa aqui, ó, periférica, né, obviamente. Aí o cachorro levou uma mordida do outro aqui assim no antebraço. Ó. Aí o vírus vai vir aqui, ó, para um nervo, tá? Vai vir por uma terminação nervosa, vem por um nervo aqui, ó, pelo fluxo retrógrado,
chega na medula espinhal e volta, ó. Tá? Vem vindo, ó, pela medula espinhal, lá no sistema nervoso central, lá no encéfalo, né? Onde o vírus da raiva tem mais afinidade é lá no encéfalo. Principalmente naquela região ali que é responsável pelas emoções, né? Muito pelo comportamento chamado hipocampo. Ele gosta muito do hipocampo. Por isso que o animal é infectado com a raiva, ele fica com tanta alteração comportamental, porque o vírus da raiva começa a destruir o hipocampo. É isso, não esqueça não, tá, povo? Então aqui, ó, essa figura, essa barra de tarefa é chatinha, ela ao invés de sumir, opa, peraí, ó, é um desenho esquemático só para a gente poder ver os fluxos, ó. Nessa região a gente tem o corpo celular do neurônio, aqui os dendritos, ó, pequenininhos, né? O esquema aqui de formação das vesículas sinápticas, que são aquelas transportadas pela cinesina. Ó, então, a cinesina sai daqui, ó, a cinesina não estava verde, né? Olha só a barra de tarefa chatinha. Agora ela foi embora. Estava verdinha. Então aqui é a cinesina, ó. Caminhando aqui pelo citoesqueleto de tubulina. Chegou aqui na região do terminal. Ela solta a vesícula. A vesícula é utilizada aqui durante a sinapse. Sobram alguns componentes aqui, como proteínas, ou até o próprio neurotransmissor inteiro, mesmo que não foi usado. Olha lá. Eu tenho uma recaptação desses compostos, forma uma nova vesícula, aí a dineína, ó, pega e vai levar de volta. Tá? Aí eu posso reciclar, né, todos aqueles compostos proteicos para formar novos neurotransmissores. Então é bem interessante essa captação aqui. E o que eu estou falando para vocês? Ó, a mitocôndria. A mitocôndria também é transportada, tanto pela cinesina quanto pela dineína. A gente tem mitocôndrias vindo aqui com a cinesina e voltando com a dineína. Fica um fluxo assim, ó. Tá, então aqui, fluxo. Não. Anterógrado. E aqui o fluxo retrógrado. Então, não esquecer da cinesina e da dineína e do transporte do vírus da raiva pela dineína. Tá? E aqui, povo, ó, para finalizar a nossa aula, eu vou passar esse vídeo aqui bem bonitinho, bem interessante. Foi feito pelos professores de uma universidade. Que a gente tem um personagem aqui que é o John, e o John é uma cinesina, tá? Então é bem interessantezinho, legal. Olha lá.
Ah lá, então ele está mostrando um neurônio aqui, ó, tá, com os seus dendritos, é um neurônio multipolar, né? E aqui um axônio, tá? Então, receptores, aqui que ele está falando são os dendritos, aí daqui a pouco ele vai mostrar o axônio. Deixa eu tirar o áudio. Ah, então, ó, o axônio ali, o único transmissor. Aí ele está mostrando, ó, a rede neuronal, né, que forma o sistema nervoso, ali o encéfalo. Ó, esse é o John. O John é uma cinesina. Olha lá. Essas pantufinhas roxas que botaram nele são os sítios de interação. Na verdade, se a gente for falar de uma proteína mesmo, né? São os sítios de interação que ele tem com o citoesqueleto. Então, é uma proteína motora, ela faz bastante gasto de ATP, tá? Para poder fazer esse transporte, ele gasta muito ATP se ligando e desligando do esqueleto de tubulina. E ele se movimenta em fração assim de menos de milissegundo, tá? É muito rápido, muito, muito rápido que ele se movimenta. Aqui, é claro, para poder ilustrar, eles fazem devagarzinho, né? Mas ela vai muito rápido pelo... Olha lá. O John, ele está falando, ó, o John tem que transportar as vesículas, né? A vesícula, na verdade, é uma só, e aliás, a vesícula é gigante para o tamanho dele, muito grande, mas é assim mesmo. Tá? Transportar a vesícula aqui pelo esqueleto de tubulina lá, ó, do axônio. Citoesqueleto, lá. Aí eles fazem uma analogia, né, para a gente poder entender que o citoesqueleto é como se fossem umas estradas, como se fossem umas vias que ele tem que passar. Não. O John com a vesícula. A vesícula é imensa, olha lá. Pior que é assim mesmo, tá? Proporcionalmente é uma vesícula gigantesca. Ah, gente, e o interessante de falar é que o citoesqueleto ele muda muito, tá? Ele fica se reconstruindo o tempo todo. Por isso que eles colocam ali umas obras, né, sendo feitas na estrada para demonstrar, para fazer a analogia dessas mudanças do citoesqueleto, tá? Porque ele fica mudando, assim, como se fossem vias sendo formadas. Tá? Ele carregando. Aí tá falando, ó, junto com ele. Opa, peraí, deixa eu adiantar aqui. Junto com ele, tem aquelas outras proteínas motoras ali que apareceram. Inclusive uma vocês conhecem bem, tá? Que vai aparecer ali, ó, que é a miosina, essa daí, ó, que acabou de aparecer, é a miosina. Miosina, lembrando lá do mecanismo de contração muscular, né, que a gente viu em morfolocomotor. Ela é aquela proteína que auxilia lá durante a contração muscular, miosina. Está altamente presente nas fibras musculares, né? E a outra é a adineína, ó, tá dormindo. Ó. Então tá mostrando ali o John passando pelo citoesqueleto, ó. Ó, o segmento inicial do axônio, lá vai ele. Os microtúbulos. Não. Aí tem uma via lateral ali que ele. Aí a miosina se liga é uma via lateral de actina, porque nesse citoesqueleto aí também tem actina, tá? Não é usual a actina pro neurônio, mas tem. Então a miosina tenta ligar ali, ó, mas ele
vai seguindo embora para ela não colar. Aí vem a dineína, começou a puxar a vesícula do outro sentido, ó. Tirou as pantufas da dineína. Aí, aqui, tá? Aquelas proteínas que vocês viram ali, ó, essas são proteínas que estão ali para inibir ou para permitir a passagem do John, né? Se essas proteínas aqui não são liberadas... Peraí, gente, que tá tocando o interfone aqui de casa, só um minutinho. Então, olha só, pessoal. Essas aqui, então, são proteínas inibitórias, né, que não são liberadas porque a passagem do John aqui está liberada. Tá? Ele pode passar. Se houvesse um estímulo inibitório aqui gerado por algum outro neurônio colateral ali, essas proteínas seriam liberadas e não deixariam ele passar, tá? Para que ele não transmita o estímulo. Olha lá. Aí as estradas em obra, né, o citoesqueleto sempre se renovando. Olha lá, vocês veem que tem vários Johns, né, várias cinesinas. Olha lá como é que eles carregam vesículas. Até que eles chegam no ponto final dele, ó. E vai liberar o conteúdo da vesícula, né? Vai liberar a vesícula, né? Que o conteúdo dela vai ser levado mais para o posterior ali. Final. Então, só é um videozinho aí para ilustrar. Já são 11h14. A gente fecha a nossa aula aqui. O AVA, para mim, gente, ainda não está liberado, tá? Para eu postar o material para vocês. Eu mandei para o e-mail da turma, do pessoal do terceiro período aí, tá? Mas se tiver mais alguém que precise do conteúdo desse material antes do AVA, pode me mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail para mim. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, ó. Que eu respondo com o material da aula enquanto o AVA não está aberto, tá? Então é isso, meu povo, vou lá receber o mercado que está entregando antes da hora aqui em casa.
Professora, deixa eu só finalizar. tirar uma dúvida com a senhora um minutinho. Pode falar. A senhora usa o conteúdo do Tratado de Anatomia Veterinária, aquele PLT? Pode usar. Tá bom, obrigada. Não tem problema. Bom dia. Bom dia, querido, bom dia. Então, gente, alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa ajudar? Se não, vou lá, tá, povo? Vou finalizar aqui. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Valeu. Aula maravilhosa, professora. Igualmente. Maravilhosa Obrigada, pra vocês. professora. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Obrigado, hein?